Bom dia, meus queridos. Mais um dia em que vamos meditar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é viva, a palavra de Deus que traz vida para a nossa vida, para os nossos planos, para os nossos sonhos, para o nosso dia a dia com a nossa família, no nosso emprego, nos nossos relacionamentos. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos resposta para tudo. Tudo aquilo que gera dúvida, que gera insegurança, na palavra de Deus nós temos resposta, nós temos vida. A palavra de Deus nos traz instrução para nós sabermos como lidar com as situações do dia a dia, com cada uma das situações que surgirem diante de nós. Então vamos para a palavra do Senhor hoje que está em João, no capítulo 4, vai falar do versículo 46 em diante sobre a cura do filho de um oficial do rei. A palavra nos diz que vivia naquela época em Cafarnaum um alto funcionário ligado à casa civil ou militar de Herodes Antipas. João descreve esse homem como ele tinha um filho que estava gravemente enfermo, acometido por uma violenta febre maligna. Mas havia a notícia de que o mestre estava por lá. E a notícia da volta de Jesus para Caná havia se espalhado por toda a Galileia e chegou ao conhecimento do oficial do rei em Cafarnaum. E lá no fundo, um fio de esperança se acende em seu coração. E esse pai aflito não poupa esforços e parte em uma jornada de aproximadamente 60 quilômetros pelo longo e estreito caminho que subia e levava até Canaã, onde o mestre estava. E em seu comovente amor de pai, ele pede muitas vezes que Jesus descesse com ele para Cafarnaum e curasse o seu filho doente. O mestre, porém, diversas vezes colocava à prova a sua fé e colocava à prova da fé de todos que estavam ali e faziam os seus pedidos. Disse-lhe esse oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E o Senhor, o nosso mestre, submete mais uma vez ele a uma prova de fé. Disse-lhe Jesus, no versículo 50 nós lemos: vai, o teu filho vive. E o homem imediatamente creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Estava o mestre a despertar a fé genuína no coração daquele oficial. E ele saiu de Caná com apenas essa palavra: vai, o teu filho vive. Não foi nada do que ele havia imaginado. Talvez ele imaginou que Jesus o convidasse para ir à sua casa, entrar, fazer uma glamourosa oração. Mas ele escolheu crer nessa palavra: vai, o teu filho vive. Ele escolheu crer, acreditar e confiar na palavra de Jesus. E o mordomo, esse oficial do rei, parte em sua aprovação com aquela palavra do mestre, com o coração cheio de esperança. Só que mal ele sabia que Jesus era a própria palavra viva de Deus, que Jesus podia todas as coisas. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu nisso. Um pai com um filho doente à beira da morte. Não é difícil para nós imaginar o desespero em que ele se encontrava, a situação confusa que estava à sua mente. Todos os dias eu e você vemos pais que estão na mesma situação. Pode ser uma doença grave, pode ser um acidente ou até mesmo drogas que vêm atacar as vidas daqueles a quem amamos e nos faz ficar desesperados ao olhar para a real situação.
Quando há uma situação complicada com os nossos filhos, muitas vezes entramos em desespero. E muitas pessoas ao nosso redor, talvez mais perto ou mais longe, passam por situações muito difíceis. E muitas delas ficam completamente perdidas, sem saber o que fazer, nem para onde correr, nem sequer acham uma solução. Mas com esse pai não foi assim. Com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. E imediatamente quando ele soube que ele estava na Galileia, não hesitou um minuto em pedir para Jesus a cura do seu filho. Nós vemos também em outras parábolas que as pessoas pedem a solução para o próprio Jesus. Em Lázaro, as irmãs pediram: venha até aqui, pois o nosso irmão está muito doente. Nós vemos que crer na palavra de Jesus é o essencial para receber o nosso milagre. Hoje Jesus está à tua espera. Basta você fazer um pedido. Foi preciso fé nesse caso. A palavra de Jesus lhe disse: vai, o teu filho vive. O pai não questionou. O pai não teve dúvidas. Ele creu na palavra de Jesus e obedeceu. Então, naquele mesmo instante, o filho foi curado. Pela fé que o pai exerceu, a febre o deixou. Um milagre chegou. Quando eu e você passarmos por uma situação complicada, por mais difícil que ela seja, temos que saber que Jesus está do nosso lado, pronto para nos ajudar. Não podemos ficar sem rumo, porque nós não estamos. Temos o Deus onipotente conosco. Ele tem poder e autoridade sobre tudo que nos acontece. E nós podemos confiar que Ele nos livrará daquilo que não nos fará bem. Precisamos nos achegar a Deus, orar com fé e obedecer a sua voz. Deus pode não responder na hora, como fez nesse caso, mas Ele vai responder. No tempo proposto por Ele, Ele vai te dar uma resposta, pois Ele não deixa um filho amado seu sem resposta. Portanto, nós não podemos desanimar quando Deus nos pede para esperar. Pelo contrário, devemos perseverar. Para cada um de nós, Deus tem um plano diferente. Ele sabe mais do que ninguém sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre os nossos relacionamentos, e Ele sabe exatamente a hora de agir. Nós temos que fazer a nossa parte e esperar Deus fazer a parte dele. Nós temos que saber que Deus tem o controle sobre cada detalhe das nossas vidas. Não é porque eu e você não vemos que Deus não está trabalhando. Ele está sim. Cabe a nós confiar, obedecer a sua palavra e não desanimar, porque com certeza o milagre vai chegar. A palavra diz em Marcos 5,36, não temas, crê somente. Jesus é a palavra que cura. Jesus é a palavra que liberta. Jesus é a palavra que transforma. É a mesma palavra que no princípio do mundo transformou o vazio em cosmos, criou e transformou tudo que vemos e que conhecemos. Aquela mesma palavra ecoou pelo universo que conhecemos. E nesse instante, essa mesma palavra chegou ao filho do oficial, repreendeu a febre e o curou. De forma que houve uma alegria tão grande naquela casa, que os seus servos saíram ao seu encontro e regozijando anunciaram a boa notícia ao oficial.
O pai era tão amoroso e emocionado, e logo que ele soube que o seu filho foi restaurado, ele quis saber a que horas. E aos seus servos lhe responderam às 7 horas, ou seja, a 1h da tarde no nosso relógio. E em João 4:51-52 nos diz: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a hora que se achara melhor, e saíram eles correndo a dizer: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E na mesma hora ele entendeu que foi nesse exato momento que Jesus havia lhe dito: vai, o teu filho vive. Assim a fé daquele oficial foi tremendamente edificada, chegando-se à fé perfeita, salvadora, pois ele mesmo creu na palavra de Jesus. Foi provado na fé e depois ele viu o resultado, a cura do seu filho. É tão emocionante para nós vermos como uma palavra de Jesus tem o poder de transformar a morte em vida. Uma única palavra traz o impossível para se tornar possível. Uma única palavra de Jesus traz o invisível para se tornar visível nas nossas vidas. Oh, aleluia! Igualmente no curso da nossa existencialidade, nós passamos por dificuldades semelhantes. É difícil e longo por vezes o caminho da provação, com doenças, com nossos filhos, no emprego. Chegamos a andar tanto por este caminho que muitas vezes nos sentimos até esgotados. Somos tentados a querer ver para depois crer. Mas eu te digo, meu irmão, minha irmã, é preciso ter fé e acreditar primeiro. Por mais absurdas que pareçam as circunstâncias, basta somente uma palavra de Jesus. E no tempo dele, todo sofrimento vai embora. A Bíblia conta que tem a palavra não temas para cada dia do ano. Demonstra que Jesus está conosco todos os dias da nossa existência. Isso nos fala de coragem para assumir riscos, sair da nossa zona de conforto e que diante das dores desse mundo nós não seremos desamparados. Você que tem pelejado contra os inimigos que tentam destruir sua vida, o desânimo, a depressão, a solidão, as enfermidades, o desemprego. Quando você pensa em desistir, ele diz: não temas, crê somente, eu estou contigo. Mas é necessário pedir, clamar, buscar a Deus em orações e súplicas e confiar na palavra de Deus, pois Ele tem o poder, Ele tem todo o poder. Não olhe para as circunstâncias, mantenha os seus olhos nele. Não olhe para a doença, não olhe para a situação no seu emprego, não olhe para a situação com seus filhos. Ponha os seus olhos e sua confiança nele, pois basta somente uma palavra de Jesus para mudar toda essa situação. Mas você precisa tomar a postura, a posição desse oficial. Vá, creia que Jesus já te deu o milagre. E na tua casa, o milagre vai chegar. Em nome de Jesus. Oremos. Que hoje o Senhor nos fortaleça, nos capacite. Que Ele entre em nossas vidas e faça o milagre acontecer. E que com o poder que há nele, nós possamos ser mais fortes. E que nós possamos crer antes de ver o milagre chegar. Que nós possamos ouvir a sua voz, manter os nossos olhos nele,
crer em cada uma das palavras que está aqui na sua escritura e saber que Ele jamais nos abandonará. Ele é o nosso Pai fiel, o nosso ajudador, o nosso socorro bem presente na nossa angústia. Por isso, não há o que temer, não há o que temer, ainda que nós andemos no vale da sombra da morte. Ele conosco está, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando todo o suprimento que necessitamos para prosseguir. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.